106. Fault College capítulo 995. A sangrenta batalha do mar. Autor, Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não se esqueça de conferir o site de cristal. Enquanto isso, as forças blindadas da República Galáctica lançaram um ataque contra os Injuries. Eles pilotavam o tanque suspenso TX-130 e galopavam livremente no campo de batalha com a velocidade ultra alta do tanque, despejando poderoso poder de fogo sobre as cabeças dos Injuri. Os Injuris tiveram que se esconder atrás dos destroços e pedras para revidar, mas as armas em suas mãos não representavam grande ameaça ao TX-130. Felizmente, eles ainda têm alguns equipamentos pesados que acabaram de capturar, dando-lhes mais ou menos a capacidade de revidar. E a maioria delas é artilharia autopropulsada AV-7, são mais de 40 no total. Esses canhões autopropulsados AV-7 eram originalmente instalados com pernas mecânicas na base do canhão para funcionar, de modo que os membros da equipe do canhão não estavam protegidos de forma alguma quando o canhão era disparado. Quando os Injoli atacaram antes, os soldados da República nessas posições de artilharia fugiram um a um, e eles se mostraram as armas mais apreendidas. Com mais de 40 artilharia autopropulsada AV-7 como núcleo, o povo Injoli começou a construir ativamente uma linha de defesa, o que é definitivamente muito raro para o feroz povo Injoli. E os soldados humanos que acompanharam o passeio também dirigiram o veículo off-road Warthog para fornecer cobertura próxima à posição de artilharia autopropulsada. E alguns engenheiros também estão começando a consertar o AT e o UCHAT que parecem funcionar, pelo menos para fazer a artilharia disparar, o que é melhor do que nada. Mas mesmo assim, ainda está longe de ser suficiente para vencer. Matem! Karina rugiu, abriu a mochila que batia as asas atrás de si e voou direto para o alto, voando direto à frente. Os outros cerca de 100 Injuris negros também soltaram um rugido aterrorizante, ativaram suas mochilas esvoaçantes e voaram da mesma forma. Karina correu sozinha para frente. As asas mecânicas da mochila que batia as asas eram maiores que o modelo normal, e a velocidade era maior. Correspondentemente, a dificuldade de operação também aumentou exponencialmente. Esse tipo de mochila que balança, só a Karina consegue controlar. Sua velocidade no ar já está próxima de 300 km por hora, e ela gira descontroladamente e galopa descontroladamente, quase sem pausa. Ela empunhava um poderoso fuzil de assalto Striker e disparava freneticamente no ar. O poder de fogo da República Galáctica, tanto do solo quanto do ar, continuava atirando nela, mas ela era desviada sem exceção. Nesse momento, dois caças Z-95 romperam a baixa altitude e queriam matá-lo lutando a curta distância. No entanto, Karina era muito flexível no controle da mochila que balançava. Ela primeiro e isso, depois vírgula e finalmente vírgula foi fácil jogar. Abriu o caça Z-95, e então de repente mudou de direção. Um dos caças Z-95 acabara de passar por baixo dela, Karina já havia avançado, a pessoa inteira mergulhou e acertou o caça diretamente de cima para baixo. O caça perdeu o controle num instante, circulando e caindo. Karina soltou o lutador, mas controlou a mochila que balançava e não saiu de lá e ficou longe demais, mantendo uma velocidade síncrona para mergulhar, e logo abaixo dela, estava um tanque turbo-água 6. Tudo isso aconteceu rápido demais. O tanque turbina acabara de descarregar os soldados nele, e antes que pudesse entrar em estado de combate, Karina correu direto pela escotilha. Ao mesmo tempo, há mais de 100 outros Injoli diferentes. Esses Injolis pretos se movem significativamente mais rápido que os outros Injolis e têm uma organização completamente diferente. Eles foram divididos em grupos de 5, formaram uma formação de ataque como um todo, e invadiram as posições da República de forma muito ordenada, e o alvo estava muito claro: AV-6, turbotanque. Esses monstros de aço têm 49,4 metros de comprimento e 10 metros de altura. Mas se você olhar de perto para esses Injuris negros, encontrará um dispositivo semelhante a uma aranha na nuca deles, brilhando com uma luz vermelha ameaçadora. O tecido corporal ao redor do dispositivo obviamente sofreu alguma alienação, torcido e ainda se contorcendo. Todos são guerreiros Injoli que usaram os mais recentes resultados das pesquisas do Umbrella Pharmaceutical Group para fortalecer suas funções físicas. E parasitas Nemesis Beta foram implantados na parte de trás do cérebro, não para controlar seus movimentos, mas para suprimir o excesso de substâncias hiperativas secretadas em seus cérebros. Se for humano, essa substância é chamada de dopamina,
Mas a estrutura do Injoli é completamente diferente da dos seres humanos, e essa substância é apenas um pouco semelhante à dopamina. Mas ao usar parasitas nêmesis como cérebro acessório, eles podem regular suas respostas cerebrais e estimular o crescimento do corpo, tornando-se uma existência entre armas biológicas e guerreiros comuns. Este é um dos muitos estudos sobre o Injoli conduzidos pelo Umbrella Pharmaceutical Group sob a liderança de Shirley Birkin. Sim, o gênio que ela procurou é completamente diferente da trama original de Resident Evil Orientation. Estudar os Injolis, ela não tem nenhum fardo psicológico. E o que é muito interessante é que não há nada inaceitável do lado dos Injuris. Na verdade, o povo Injoli inicialmente era muito resistente a experimentar com eles, mas enquanto eles diziam que o objetivo do experimento era lutar, eles vinham gritando. Mesmo que os Injoli mortos renascessem como armas biológicas, seus parentes e amigos em vida não ficaram nem um pouco enojados, mas estavam animados para vê-lo de volta ao campo de batalha. Esses mais de 100 Injuris negros são simplesmente mais de 100 tiranossauros humanoides. A velocidade e a resposta são extremamente rápidas, e eles até romperam uma linha de defesa composta por 500 soldados clones. Eles correram direto para aqueles tanques turbo, subiram nos tanques e começaram a atacar a escotilha, prontos para entrar em ocupação. Para cooperar com a batalha, os outros Injoli lançaram violentamente onda após onda de contra-ataques. Ao custo de centenas de baixas Injoli, as forças blindadas da República foram temporariamente suprimidas. Do outro lado, Karina havia massacrado as pessoas dentro do turbo-tanque em menos de um minuto, restando apenas os dois pilotos tremendo sob suas garras afiadas. Leva esse grandalhão para minha posição. Karina ainda segurava um cadáver na mão. Ela exerceu um pouco de força e, com um sopro, a cabeça do cadáver foi esmagada. A virilha dos dois pilotos já estava molhada, e eles até gritaram alto, sem ousar violar nada, e dirigiram o turbo em direção à posição do Injuris. De volta à posição, Karina saiu do tanque, começou a balançar a mochila com um sorriso e se jogou novamente no campo de batalha. Os dois motoristas capturados foram arrastados diretamente e pisoteados até a carne. Mais de uma dúzia de motoristas humanos da quarta civilização sentaram-se em tanques, carregados com mais de 100 guerreiros Injoli, e se voltaram em direção ao exército da República da China. Correu até lá. O Injoli preto também capturou 2 tanques turbo, e então a República Galáctica começou a se concentrar em proteger os tanques turbo restantes, e os Injoli desistiram. Nesse momento, também chegou a notícia de que o centro de comando na retaguarda da República havia sido capturado. Além da dor e da raiva, o comandante das tropas da linha de frente jurou vingar seus companheiros e lançou um ataque decisivo contra os Injoli. Os dois lados começaram uma guerra de cabo de guerra na planície baixa de Jingai. Após um dia de combates, os Injuris finalmente receberam reforços. Mais de 8.000 soldados do exército da quarta civilização entraram no campo de batalha a pé na ausência de veículos, e atacaram as forças blindadas da República de lado e retaguarda, o que aliviou muito a pressão sobre o campo de batalha frontal dos Injuris. Nesse momento, a chegada de uma comunicação destruiu completamente a vontade de luta dessas tropas da República. Cratera Karina, capturada. Fort Scourge capítulo 996. Os números deste capítulo não são muito sortudos. Satélite Eliadu, Cratera Karina. O gerador de escudo planetário no satélite é naturalmente a instalação mais importante, e precisa ser focado na defesa, e a Cratera Karina é uma parte fundamental desse sistema de defesa. Como a profundidade máxima da Cratera Karina ultrapassa 2.100 metros acima da altitude do satélite, é a área mais baixa de todo o satélite, então a República Galáctica construiu uma enorme usina geotérmica, o que é naturalmente impossível que a energia geotérmica de um mero satélite suporte o escudo planetário, mas a usina geotérmica na Cratera Karina fornece energia para as instalações de defesa ao redor do escudo planetário. Uma vez capturada a Cratera Karina, as instalações de defesa ao redor do gerador de escudo planetário, incluindo barreiras de escudos e artilharia defensiva, perderão o fornecimento de energia. Mesmo que a energia de reserva seja ativada, a energia não atingirá o padrão exigido. E agora, a frente da Cratera Karina está vivenciando uma cena incomparavelmente espetacular. 2.000 clusters de AT-PT caminhantes carregando. Após obter a frota Blade antes, os 5.340 caminhantes AT-PT no porão do Couraçado também foram capturados pela quarta civilização e se tornaram uma força blindada muito importante.
Embora o AT-PT seja um modelo relativamente antigo da família dos andadores bípedes da República Galáctica, ele também possui bom desempenho. Ele está equipado com um canhão blaster duplo montado e um lançador de granadas de concussão. Os pés mecânicos relativamente finos podem facilitar a caminhada. A aeronave viaja a uma velocidade máxima de 60 km por hora e pode saltar até cerca de 5 metros de altura. Comparado a outras máquinas bípedes para caminhada, a blindagem e o poder de fogo do AT-PT são apenas relativamente medianos, mas a manobrabilidade e flexibilidade são muito boas. Mas, da mesma forma, com o desaparecimento da frota Blade, essa máquina bípede projetada e fabricada pela Rosan Heavy Engineering Company, uma subsidiária da Quatpo Airdoc, também perdeu a ordem da República Galáctica. No entanto, comparado a Lundili, que perdeu o pedido do cruzador pesado classe Dreadnought e quase foi quebrado, a perda de um mero caminhante biperna não afetou o Quatpo Airdoc. Logo voltaram ao mercado militar com os andarilhos bípedes AT-XT e AT-RT, e estão usando esses dois andarilhos bípedes como modelo para o modelo final finalizado, a máquina bípede AT-ST. E o Major-General Ling Liang do Exército da Quarta Civilização investiu decisivamente 2.000 caminhantes bípedes AT-PT nessa operação de desembarque, usando-os como um as móvel em suas próprias mãos. Quando o Exército da República Galáctica colocou as tropas blindadas em Jingai, tentando ameaçar várias cidades e bases logísticas ocupadas pelo Exército da Quarta Civilização vindas da direção de Jingai, e forçou a Quarta Civilização a lutar decisivamente contra eles em Jingai, Ling Liang atirou diretamente em outra carta na manga, os Injuris. Ela pediu aos Injuris que ficassem sozinhos contra as forças blindadas da República Galáctica, e então liderou 2.000 AT-PTs como precursor e 3 Infadivisões Tri como força principal de relevo para tomar a cratera Carina. A batalha incomparavelmente feroz se desenrolou no instante. Os defensores da República Galáctica nessa direção reuniram mais de 50.000 soldados, mas todos eram soldados recrutados. Após mais de 3 meses de treinamento, foram levados ao campo de batalha. Confiando no terreno da cratera Carina e em um grande número de instalações de defesa fixas, os defensores continuaram a disparar, e os lasers e mísseis densos se espalharam quase por toda a cratera. No céu, os caças leves V-19 Torrente da República Galáctica e os caças gerais Z-95 Edunter forneciam apoio contínuo de fogo, mergulhavam para disparar canhões blaster e lançavam ataques com mísseis de choque. Mas ainda incapaz de resistir à ofensiva semelhante à maré da Quarta Civilização. Pelo menos metade dos AT-PT Walkers foi modificada para remover o lançador de granadas de choque e convertê-lo no mesmo tipo de lançador de mísseis superficiais de longo alcance Elfire que o MES gigante, mas apenas um conjunto. Um grande número de mísseis superficiais de longo alcance Elfire representava uma grande ameaça para a Força Aérea da República Galáctica, mas continuavam a mergulhar e disparar sob o poder de fogo do míssil. Caças foram abatidos e AT-PTs destruídos por fogo de artilharia. Mas isso não pode deter o avanço resoluto do Exército da Quarta Civilização. Comparado aos recrutas da República Galáctica, a Quarta Civilização adota o Sistema Universal de Serviço Militar Obrigatório, e seus soldados passam por mais de 2 anos de treinamento militar antes de irem para o campo de batalha. E desde a infância, eles foram incutidos na crença de que os 3 grandes desastres naturais foram devastados pela ascensão do 4º desastre natural, de modo que sua determinação em lutar era muito maior do que a dos recrutas da República, que eram apenas mineiros nos satélites e não tinham nenhuma refeição. Matem. Os soldados da Quarta Civilização vestindo uniformes de combate do Liberator II rugiram e correram pela cratera, pegaram o rifle de assalto M15 e defenderam o rifle de precisão com picareta nas mãos e dispararam continuamente, formando escaramuçadores em pequenos grupos. Carga de linha. Os pontos fixos de tiro na montanha, que estavam atrás das pedras e até mesmo despejados em concreto, expeliam chamas continuamente, e os feixes disparados pelos rifles disparados atingiam como gotas de chuva. Um AT-PT à frente saltou diretamente e pousou em frente a uma fortificação de fogo. O blaster de montagem dupla foi apontado para a fortificação e bombardeado indiscriminadamente, mas não quebrou a fortificação, que tinha mais de 2 metros de espessura. Concreto dourado. Nesse momento, do outro lado, um canhão laser leve 1.4 FD erguido na montanha era controlado pelos soldados da República e virou o cano para mirar no AT-PT, disparando vários tiros. Brum! Brum!
Um grande buraco foi aberto na lateral do AT-PT, e tudo queimou. O motorista dentro estava pegando fogo, gritando e usando toda a força para abrir a escotilha e tentar sair, mas perdeu toda a força na metade da subida. Jung na porta da escotilha gritou alto, e logo não houve mais som. Mas mais soldados da quarta civilização avançaram sob a cobertura das montanhas e rochas, e uma rajada de armas matou o operador que controlava o canhão laser 1.4 FD. Então correu para baixo da fortificação, pegou uma granada de agulha e disparou diretamente do buraco. O buraco foi lançado. Brum! Com uma pequena explosão, centenas de minúsculas agulhas de aço foram disparadas pela granada de agulha, e ainda assim ricocheteavam por toda parte, matando todos os 7 ou 8 soldados da República na fortificação. Brum! Brum! Mais alguns AT-PTs saltaram e, enquanto Luleu, dispararam continuamente granadas de choque contra as posições defensivas da República, suprimindo a infantaria republicana que se escondia atrás dos bunkers, e então começaram a usar canhões Blaster contra eles. Outra torre sólida de DF-9 anti-infantaria dispara como louca. Ao mesmo tempo, o centro de comando de satélites Eliadu. General. O exército separatista rompeu nossas defesas na cratera Carina. Não podemos sustentá-la por muito tempo. O soldado de sinal correu em pânico e disse alto. PM. O general da República bateu com o punho na mesa. Jingai é todo lixo. Tudo lixo. Deixe Ling Liang colocar todas as suas forças blindadas na cratera Carina. E eles foram realmente levados para fora do quartel-general sem dizer nada sobre a perda de soldados em Jingai. Mas os injúrias lá em Jingai. Um oficial de Estado-Maior quis dizer algo, mas foi interrompido por uma notícia repentina. General. Algo está errado. Frota separatista. A frota separatista foi enviada. Fortescue capítulo 997. Os números deste capítulo são ainda piores. Frota separatista. Quais são os planos deles? O comandante da República também ficou chocado. Espera aí, eles querem invadir a gente. Ele respondeu imediatamente, envie a ordem. Preparem os defensores do gerador de escudo planetário imediatamente para a batalha. As tropas ao redor imediatamente correram para ajudar. Concentrem todas as forças para defender o gerador de escudo planetário. Além disso, como está a situação atual na cratera Carina? Um oficial do Estado-Maior apressou-se para gerar eletricidade para perguntar e então disse solenemente, a linha de defesa no topo da montanha foi rompida, e agora a usina geotérmica na cratera Carina está sendo desligada urgentemente para evitar que o separatismo cause mais danos através da usina geotérmica. Ou seja, energia reserva já está sendo usada ao redor do gerador de escudo planetário. O comandante da República disse com voz profunda, mãos atrás das costas, esta batalha está destinada a ser difícil. Mobilizem todas as tropas disponíveis ao redor e emitam ordens para guarnecer tropas ao redor do mundo, e deixá-las ajudar rapidamente. Isso equivale a abrir mão de defesas em outras direções. E se os separatistas atacarem nossa área de produção ou espaçoporto? O oficial de Estado-Maior perguntou atordoado. O gerador de escudo planetário sempre foi o objetivo final de Ling Liang. Uma vez que o escudo planetário seja destruído, a frota separatista pode atacar diretamente nossos alvos terrestres. Este satélite não será mais propriedade da República. Disse solenemente. Mas a frota deles já está fora. É aqui que fico intrigado, porque a frota deles está destinada a não obter resultados, porque eles tomam a iniciativa de atacar neste momento. O comandante tocou a barba no queixo e refletiu. Mas nesse momento, havia uma mensagem do soldado de comunicação. General, não conseguimos contato com os defensores no gerador de escudo planetário. O comandante da República era como um balde de água gelada escorrendo da cabeça aos pés, e seu corpo inteiro quase ficou rígido. Você. O que você disse? Nós. Perdeu contato com os defensores do gerador de escudo planetário. O soldado de sinal gritou com uma expressão triste. O comandante perdeu o equilíbrio e quase caiu, apoiando-se rapidamente na mesa. Isso é impossível. Quando? Como? Monitoramos todas as tropas que desembarcam nos separatistas. O que aconteceu? Ao mesmo tempo, a galáxia Eliadu, estrela número 4, o planeta Eliadu. Um clarão de luz branca piscou. 100 cruzadores pesados classe Dreadnought, 20 cruzadores de batalha classe Collie, 5 cruzadores pesados de mísseis guiados classe Marta, 10 porta-aviões classe Sova,
10 cruzadores de batalha classe do Novo e 3 uma enorme frota de couraçados classe Lukriuk apareceu repentinamente no espaço sideral do planeta Eliadu. Salto curto no hiperespaço. Para combate interestelar, essa ação equivale a uma batalha decisiva cara a cara com o inimigo. O governador Willof Tarkin, comandado pelo centro administrativo do planeta Eliadu, imediatamente ordenou a defesa. Minha frota vai lutar. E os sistemas de defesa orbital no planeta Eliadu e nos satélites estão a todo vapor. Todos os caças decolam ao mesmo tempo. Um total de mais de 300 frotas de defesa do 18º Exército da República Galáctica atacaram, e os enormes canhões de defesa orbital do planeta também começaram a disparar. Os caças densamente lotados decolaram do hangar e correram em direção à frota supergrande comandada por Severance Tan como gafanhotos. Apenas a formação de caças no satélite Eliadu não decolou para lutar, pois dizia-se que estavam lidando com forças terrestres separatistas. No entanto, quando as frotas em grande escala dos dois lados começaram a trocar tiros, Tarkin ficou surpreso ao descobrir que Severance Tan não queria lutar contra sua própria frota como havia demonstrado. A enorme frota da Quarta Civilização colocou diretamente uma formação defensiva. Com os cruzadores pesados classe Dreadnought como círculo externo, os poderosos cruzadores de batalha classe Cole como apoio de fogo de longa distância, e os cruzadores pesados mísseis da classe Marta para defesa móvel, bombardeamentos letais de mísseis são implantados nas frentes mais apertadas. Embora a frota da República Galáctica tenha mais naves de guerra, a maioria delas são pequenas naves espaciais. Diante de uma formação de barril de ferro assim, não há como fazer isso em um curto período de tempo. Por um tempo, na órbita externa do planeta Eliadu, as frotas e caças de ambos os lados ficaram entrelaçados. Quase a cada segundo, inúmeros lasers, raios de energia disparados e mísseis voavam ao redor. Todo o campo de batalha tinha dezenas de milhares de quilômetros, e não havia nada aquela área segura. O governador Willof Tarkin quebrou o precioso copo de cristal em sua mão no centro de comando e xingou com raiva. Que diabo Severance Tan está fazendo? Mostre-me a frota dela de graça. Hã? Não. Ele encarou o holograma com seus olhos de águia. Você está brincando com a ideia de um satélite? O campo de batalha terrestre do satélite continua falhando, e o escudo planetário já está sob muita pressão. Mas o general Robertson me disse que ele estava no escudo planetário. Há 100.000 soldados posicionados ao redor do gerador de escudos. Não deveria ser assim. Deixe Robertson me reportar imediatamente. Sim. Enquanto o soldado de sinais ia transmitir a ordem, Willof Tarkin ainda olhava para o campo de batalha. É cedo demais. Não faz sentido. Muito cedo. Não está certo. Ele estava alerta e disse em voz alta: todas as frotas encolham sua formação imediatamente. Saiam do alcance do satélite. Execute imediatamente. Vossa Excelência o Governador. O que aconteceu? Perguntou rapidamente o chefe de gabinete. Execute a ordem agora. Tarkin rugiu alto. Todas as frotas da República Galáctica imediatamente cessaram sua ofensiva avançada, começaram a reorganizar suas formações e recuaram em direção às suas plataformas defensivas no planeta Eliadu. Uma gota de suor frio escorreu pela testa de William Tarkin, e ele cruzou as mãos para apoiar o queixo, muito perto. Nossa frota, muito perto do satélite. Desde o início da guerra, Severance Tan tem usado formações defensivas para mobilizar as ações da nossa frota. Ela está atraindo o inimigo para o fundo. Atrair o inimigo mais para fundo. Isso é. O chefe de gabinete não conseguia acompanhar o raciocínio de Tarkin. O satélite caiu. Reorganize as defesas. Retirada. Tarkin ordenou novamente. Vossa Excelência o Governador, o chefe do Estado-Maior não terminou de falar, e o campo de batalha mudou de repente. O sistema de defesa orbital do satélite Eliadu de repente virou a boca do cano e abriu fogo contra a frota da República Galáctica. A visão de William Tarkin salvou a frota da República, leu o www.ucansu. As defesas orbitais do satélite de comunicação derrubaram apenas mais de uma dúzia de couraçados da República e danificaram gravemente um cruzador de batalha classe Chaser, e a frota da República não foi interrompida pelo ataque. Eles começaram a recuar de forma organizada, retornando ao planeta Eliadu. No entanto, naquele momento, Severance Tan, que comandava a nave capitânia classe Charles Hukreok, acenou com a mão e disse em voz alta: ataquem com toda a sua força. Destruam-nos.
A poderosa frota da quarta civilização imediatamente mudou sua formação, de uma formação defensiva circular para uma formação de garras, e avançou em direção à frota da República de todas as direções. Os olhos escarlates de Severance Tana olharam na direção do satélite e disse lentamente: "Desta vez, você fez uma boa coisa pelas pernas de lama do exército, Ling Liang. Portanto, você deve seguir o caminho obedientemente. Essas pernas de lama estão misturadas, não se envolva nos meus assuntos." Na batalha de pouso de satélites em Eliadu, após planejamento cuidadoso do general de brigada do exército da quarta civilização, Ling Liang, embora o fornecimento de energia para as instalações de defesa ao redor do gerador de escudo planetário tenha sido restaurado uma hora após a queda de energia na direção da cratera Carina, o fornecimento de energia para as instalações de defesa ao redor do gerador de escudo planetário foi restaurado. Em apenas uma hora, ela tomou o controle de todo o satélite. Fortescue Capítulo 1. A queda do satélite, Parte 1, Satélite Eliadu, há mais de uma hora. A batalha da cratera Carina desmoronou completamente, e a República Galáctica não pode mais apoiar sua própria linha de defesa. O centro de controle de energia construído no topo da cratera está prestes a cair. O exército separatista mais próximo está a menos de 1 quilômetro de distância. Para evitar que os separatistas usassem as instalações de geração de energia para causar grandes danos após ocuparem o centro de controle, o comandante adotou uma estratégia de desligamento de emergência, e todos os conjuntos geradores pararam de funcionar quase ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, a linha externa de defesa do gerador de escudo planetário do satélite Eliadu foi instantaneamente mergulhada na escuridão. O sistema de armas Stoffline, o sistema de detecção de inimigos Stoffline, o sensor Stoffline e a barreira de escudos Stoffline. Mas apenas 2 minutos depois, a energia reserva foi ligada e a fonte básica começou a se recuperar. Com a operação gradual dos geradores de reserva, a fonte de energia está aumentando cada vez mais, e cada sistema começa a reiniciar um a um. Espera-se que leve uma hora para que a energia de reserva atinja sua potência máxima. Ao mesmo tempo, a guarnição da linha externa de defesa do gerador de escudos também entrou imediatamente em estado de combate conforme os regulamentos e entrou no posto de combate. Todos os holofotes e sensores com energia de reserva foram movidos para a periferia mais externa da linha de defesa, iluminando o ambiente como se fosse luz do dia. No entanto, neste momento, a linha de defesa deles foi atacada. Não houve alarme, nem reconhecimento, nem aviso. Assim, eles foram atacados. Brum! 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 O som nítido dos tiros continuava vindo da escuridão. Os holofotes e antenas sensores na linha de defesa eram constantemente destruídos por rifles de precisão, e na escuridão, parecia que inúmeras figuras estavam atacando. E o exército que lançou o ataque era como um fantasma, seus movimentos eram erráticos, e eles nunca conseguiram entender sua verdadeira posição. Mas a munição real de atirador que continuava disparando na escuridão era uma existência real. Os corpos de companheiros de armas cujas cabeças foram atingidas por balas são existências reais. Alguém atacou. Ataque inimigo. Rápido, aponte para PFFT. O som da cabeça explodindo. Onde eles estão? Não consigo ver nada. Ah! Soldados continuam sendo mortos, mas nem veem onde está o inimigo. Um soldado da República agarrou o cabo da metralhadora pesada e o web erguida e disparou freneticamente na escuridão. Uau! Me dê a morte. Vai pro inferno. Nesse momento, uma língua estranha veio de trás dele, e ele virou a cabeça, apenas para ver os corpos espalhados do restante da equipe de metralhadora pesada deitados atrás dele. De repente, uma mão grande e fria agarrou o topo de sua cabeça e lentamente virou sua cabeça para cima. O soldado da República só viu que era uma raça magra, com cerca de 1,8 metros de altura, usando uma capa esfarrapada e desgastada, e o rifle de precisão em sua mão estava embrulhado em um pano verde escuro encharcado de óleo, e o que era ainda mais assustador era em seu rosto, usando uma máscara horrível de osso animal. 2 manchas de sangue foram desenhadas com sangue na posição dos olhos. Kali, especialista em guerra de guerrilha e guerra de incursões. Ling Liang trouxe 30.000 pessoas de Kali. E todas essas pessoas são veteranos que participaram da guerra brutal contra o povo Yaren, que durou décadas e acabou há 8 anos. Após essa guerra e as subsequentes sanções econômicas da República Galáctica,
O planeta Kali já colapsou há muito tempo, embora a quarta civilização tenha ajudado a realizar uma série de trabalhos de reconstrução. No entanto, a destruição do planeta Kali foi completa demais, e Tang Xiao não pôde oferecer ao povo Kali como a voz, então contratou esses veteranos Kali para se juntarem ao exército, para que tivessem a oportunidade de receber subsídios, mas o planeta Kali perdido do Partido Trabalhista também seria fortemente compensado. Claro, a maioria dessas compensações será devolvida à quarta civilização por meio do desenvolvimento desses projetos de reconstrução, mas após essa reviravolta, a economia do planeta Kali finalmente está funcionando. No início da guerra, esse povo de Kali já havia se separado e espreitava por perto. Eles eram extremamente resistentes, tanto física quanto mentalmente, e até ficaram por 3 dias sem comer ou beber. Os defensores da República Galáctica ficaram tão apavorados quando atacaram, porque eles não fazem ideia de onde vem o inimigo. Na verdade, o inimigo, bem aos pés deles. Após a queda de energia na direção da cratera Cairina, é rápido iniciar a fonte de energia reserva, mas a fonte reserva também precisa ser aquecida, e leva 1 hora para atingir a geração máxima de energia. Aproveitando essa linha de defesa sem essas armas pesadas por enquanto, o povo de Kali lançou um ataque surpresa. A linha externa de defesa foi rapidamente quebrada, e os defensores da República começaram a recuar em direção à segunda e terceira linhas de defesa na retaguarda, preparando-se para reorganizar a organização de defesa. No entanto, já que o ataque foi lançado, como poderia ser exatamente assim? Menos de 20 minutos após a batalha, os defensores da República Galáctica ficaram apavorados ao descobrir que todas as comunicações haviam sido cortadas. Os soldados da República que perderam seu comando unificado só podiam permanecer em suas posições originais para organizar defesas no local, mas, dessa forma, não podiam aproveitar plenamente a profundidade das posições. Após 10 minutos, a comunicação foi retomada, mas não havia notícias do quartel-general, apenas uma ordem para permitir que continuassem a encolher a linha de defesa. Nesse momento, os 100.000 soldados ainda protegendo a linha de defesa não perceberam o que essa interrupção de comunicação significava. É impossível para eles saberem que M-centro de comando ao lado do gerador de escudo planetário, já há uma pistola executora M6 na testa do comandante. Na escuridão que acabara de ser desligada, uma força misteriosa tomou o controle de todo o centro de comando em 10 minutos. Na escuridão, aqueles soldados misteriosos falavam uma língua estranha e rápida, e então mudavam para a mesma linguagem galáctica rápida e comum. Ative a altitude mínima do escudo planetário. Forças Especiais Salarianas. Ative o escudo planetário, altitude mais baixa. O comandante ficou pálido e deu a ordem. O satélite Eliadu está equipado com um escudo bidirecional relativamente barato, o que significa que, após o desdobramento, ele não pode sair nem entrar. Portanto, quando o sistema de defesa orbital do planeta está disparando, o escudo na direção correspondente precisa ser temporariamente fechado. Ao mesmo tempo, para lidar com diferentes situações, o escudo planetário também pode ser aberto em diferentes alturas. E a menor altura é de 5.000 metros do chão. Se a leitura de U for menor, isso afetará a superfície do planeta. Afinal, o escudo planetário também é algo que contém energia extremamente poderosa. Então, o Salariano deu friamente ao comandante uma ordem surpresa: solicitem que todas as tropas de caça do planeta enviem reforços. O comandante lutou violentamente e gritou alto: impossível! Isso é impossível! De jeito nenhum! Você me mata, me mata! Mas essa pessoa da Força Especial de Serviços Salaris não estava brava. Outro soldado ao lado imediatamente agarrou o soldado de sinais e atirou na cabeça de um membro do Estado-Maior à sua frente. O soldado de sinal quase teve medo de fazer xixi e imediatamente ligou o dispositivo de comunicação e enviou o comando: não. Pare. Você não pode fazer isso. Você deveria saber o que isso significa. Pare. Pare. Gritou o comandante da República, mas em vão. O soldado de comunicações já emitiu a ordem. Logo, bases aéreas ao redor do satélite decolaram caças para se preparar para reforços. Neste exato momento, o desastre acontece. Fort Scourge Capítulo 1. A queda do satélite, Parte 2. O comando militar mais alto no satélite Eliadu não está do lado do gerador de escudo planetário, mas é uma instalação com o mais alto nível de defesa, incluindo um reator supergigantesco dedicado ao funcionamento do gerador,
e quase equivalente a um gerador de escudo do tamanho de uma montanha. E agora todos sabem que o gerador de escudo planetário está sob ataque. Então, neste momento, quando um pedido de ajuda é feito aqui, as tropas em outras direções naturalmente responderão imediatamente. Mas aquelas formações de caças que foram instruídas a correr atrás de reforços nunca pensaram que a da morte estava no céu. Diferente do que é mostrado em muitas obras de cinema e televisão, após o desflector ser ligado, não há cor, a menos que seja atacado. Ele mostrará algumas ondas de luz de diferentes espectros devido à reação de energia. Aquelas formações de caças que decolaram nunca pensaram que o escudo planetário seria ativado naquele momento. E mesmo que o escudo planetário normalmente esteja ativado, ele geralmente estará a uma altitude superior a 50.000 metros do solo, o que pode proteger o planeta e facilitar o desdobramento do poder militar do próprio planeta. Após a decolagem das formações de caças da República, todos ligaram seus motores, começaram a subir a altitude com potência máxima e voaram em direção ao gerador de escudo planetário. Mas quando tinham subido menos da metade da altura, colidiram com o escudo planetário que acabara de ser aberto. Mais uma vez, o equipamento do satélite Eliadu é um escudo bidirecional. Não é o tipo de produto de alto padrão que só deixa o interior sair e não o exterior entrar. Brum, brum, brum. Centenas de caças foram todos atingidos contra o escudo planetário no instante, e havia mais caças atrás porque não tiveram tempo de desacelerar e virar, e também colidiram de frente. Uma situação assim está acontecendo em todo o satélite Eriadu, em quase todas as direções da base aérea. O caça destruído se transformou em uma grande bola de fogo e queimou no ar. Havia inúmeros fragmentos de caças em chamas, e o combustível vazado e incendiado parecia chover o fogo no ar. Comandantes enfurecidos de todo o mundo correram para enviar uma carta na comunicação perguntando o que havia acontecido, mas logo descobriram horrorizados que a comunicação havia sido cortada. Comunicação pelo planeta. Todos cortados. No centro de controle do gerador de escudo planetário, um hacker das Forças Especiais Salarianas completou a operação no hospedeiro do centro de controle. O que ele precisa fazer é na verdade muito simples: usar o escudo planetário para cortar todas as comunicações em todo o satélite Eliadu. Para um escudo de energia que cobre todo o planeta, não é difícil fazer isso, basta mudar a frequência de energia do escudo planetário. Neste momento, o equivalente a todo o satélite Eliadu foi colocado em uma gaiola indestrutível, e nenhum som pode ser emitido. Nesse momento, William Takin acreditava que ainda havia uma batalha feroz no solo do satélite Eliadu. Embora a República estivesse perdendo terreno, com uma força total de 2 milhões de defensores no satélite, não importa o quanto tenha sido atrasado, pode levar 1 ou 2 meses. Depois de 1 ou 2 meses, quando a tempestade do hiperespaço diminuir e o canal do hiperespaço retomar a navegação, um fluxo interminável de reforços voltará a aparecer, e as forças da galáxia Eliadu serão tão fortes que os separatistas nunca ousarão espiar o que aconteceu. E ele, William Takin, também realizou seu desejo de longa data: derrotar Severance Tane. Ele não sabia que, após um curto salto no hiperespaço, a frota de Severance Tane invadiu o espaço sideral do planeta Eliadu e assumiu uma postura ofensiva. Após dispararem simbolicamente vários canhões turbolaser contra o satélite de Eliadu e serem bloqueados pelo escudo planetário, as forças especiais salarianas que controlavam o centro de controle do gerador do escudo planetário forçaram o comandante do centro de controle a atacar todo o escudo planetário. O satélite emitiu um aviso de rendição. E também exige que todas as forças armadas em todo o satélite deposquem suas armas em meia hora. Caso contrário, a própria frota que está atualmente lutando contra a frota da República no espaço sideral lançará um bombardeio orbital contra a estação das forças armadas correspondentes. E o escudo planetário na área correspondente naturalmente cairá junto com ele, e não fornecerá nenhuma proteção. O general Robertson, comandante em chefe das forças armadas no satélite Eliadu, confirmou que a situação desesperadora em que se encontrava era irreversível após profunda consideração. O escudo planetário foi controlado e implantado a uma altitude baixa de 5.000 metros. A essa altitude, seus caças estavam basicamente isolados por mais da metade de sua eficácia em combate. Em altitudes tão baixas, caças são fortemente ameaçados pelo fogo antiaéreo terrestre, ou seja, será quase impossível para eles lançarem um ataque aéreo contra as forças separatistas no satélite. Ao mesmo tempo,
Suas principais tropas blindadas estavam basicamente em estado de incapacitação, os quartéis generais das tropas blindadas foram tomados, todas as armas pesadas foram perdidas, e apenas os veículos de alta velocidade TX-130 ainda estavam envolvidos com os injúries. Os 100.000 defensores na direção do gerador de escudo planetário estão sendo constantemente erodidos pelo exército Kali, e à medida que o centro de controle é controlado, algum poder de fogo defensivo implantado no centro da linha de defesa começou a disparar em direção à retaguarda dos defensores. É apenas uma questão de tempo até que sejam varridos pelo inimigo e aniquilados. Portanto, o que o almirante Robertson pode usar agora são apenas as unidades de infantaria restantes em vários locais. Quando a comunicação é completamente cortada, essas unidades de infantaria não estão lutando, é uma tarefa impossível se posicionar para atacar o gerador de escudo planetário. Tudo o que foi dito acima baseia-se na premissa de não bombardeio orbital. As frotas separatistas estão lutando no espaço sideral, e desde o início da guerra, a força de suas frotas é maior do que a do 18º Exército da República. Portanto, a frota do 18º Exército sempre dependeu dos sistemas de defesa orbital e das formações de caças do planeta Eliadu e os satélites que vieram para lutar, e eles não ousaram sair correndo para enfrentar a frota separatista. Então, nesse caso, é impossível contar com sua própria frota para expulsar a frota separatista, ou seja, as naves de guerra separatistas podem lançar bombardeios orbitais contra si mesmas a qualquer momento. Desespero. Isso é desespero. Embora esteja no satélite, o almirante Robertson ainda tem pelo menos 1,7 milhão de soldados disponíveis, e após uma série de perdas, as tropas separatistas têm apenas cerca de 120.000, menos de um décimo. Mas a situação atual é desesperada para os defensores da República. Finalmente, o almirante Robertson abaixou a cabeça orgulhoso e anunciou sua rendição. Ling Liang já estava preparado e imediatamente enviou alguém para assumir todos os portos espaciais e bases aéreas do planeta. Depois assumiu o sistema de defesa orbital, e imediatamente avançou em direção à frota principal que lutava contra a frota principal de Severance e Tânia no espaço sideral. Frota da República, fogo. O satélite de Eliadu foi completamente ocupado. A última barreira que bloqueava o planeta Eliadu foi completamente destruída. Fort Scourge Capítulo 1. A Batalha Decisiva de Eliadu. 1. O satélite de Eliadu foi capturado. Com as defesas orbitais dos satélites começando a disparar contra a frota da República, a batalha pela galáxia Eliadu finalmente chegou à verdadeira batalha pelo coração. Planeta Eliadu. Sem hesitar, Severance Tan liderou a frota em formação ofensiva para perseguir a frota do 18º Exército de William Tarkin. Oportunidades assim são raras, porque William Tarkin também é um oponente forte, e raramente permite que sua frota revele falhas. E agora é a melhor chance. Como Tarkin calculou mal o tempo da queda do satélite, ele colocou sua frota um pouco à frente e ficou muito perto da órbita do satélite, o que deixou a frota do 18º Exército diretamente exposta à quarta após a rendição do satélite Eliadu. Sob o poder de fogo da frota civilizada, o canhão eletromagnético supermaterial de calibre 50 metros na proa do cruzador de batalha classe Cole trará um feixe de luz extremamente deslumbrante toda vez que for disparado, e a linha de batalha da República à frente será completamente destruída pelo impacto devastador. O cruzador pesado classe Dreadnought também vai lançar o pesado canhão turbolaser, disparando continuamente. A frota da República continuou recuando e, após pagar um preço alto pela destruição de 7 cruzadores de batalha classe Chazer e mais de 30 naves de guerra pequenas e médias, finalmente retornou à proximidade da estação espacial fortemente armada na órbita alta do planeta Eliadu. Esta é a última linha de defesa deles, e se recuarem, será a atmosfera do planeta Eliadu. A ofensiva de Severance Tani não parou nem um pouco. Ela não tinha a intenção de reorganizar a frota, mas continuou a lançar ataques. É só que, sob sua arte dominante e soberba, a frota da quarta civilização está realmente se ajustando. Primeiramente, todos os caças danificados foram evacuados do porta-aviões classe Sov e enviados ao satélite Eliadu pelo navio de transporte para reparos nas fábricas mais bem equipadas no solo. Todos os soldados feridos também foram transferidos para o hospital satélite para o melhor tratamento. A captura do satélite Eliadu foi uma conquista decisiva para os raiders da quarta civilização.
Isso significa que podem colocar a maior parte do trabalho logístico e de manutenção no satélite. Existem instalações de fábrica completas em satélites, que são muito mais completas do que as dos navios de guerra. Estar com os pés na terra no satélite é de grande importância para a recuperação física e psicológica dos soldados feridos, e o moral também melhorou. O espaço de armazenamento no satélite é quase ilimitado, e não há necessidade de encher cada canto do couraçado com suprimentos. Existem aeroportos e portos espaciais grandes o suficiente no satélite para melhor suportar a decolagem e pouso das formações de caças. Defesas fixas em satélites também podem apoiar suas batalhas. E os dois motes da classe Down Airships, anteriormente implantadas na estrela da galáxia no 5, o planeta gigante gasoso Tarastela, também vieram para a proximidade do satélite Eliadu com a frota e entraram diretamente na órbita síncrona do satélite para apoiar a batalha de toda a frota. Essa série de implantações de combate foi concluída por Severance Tano sem enfraquecer a ofensiva frontal. A frota do 18º Exército, liderada por William F. Takin, esteve sob grande pressão do começo ao fim. 20 horas depois, com a frota e o exército da Quarta Civilização redistribuídos no satélite de Eliadu, resta apenas uma coisa entre as forças dos dois lados, uma batalha direta. Todas as naves de guerra da Quarta Civilização foram pressionadas, e atacaram o planeta Eliadu com quase todo o poder de fogo. Após repelir a frota do 18º Exército, a frota da Quarta Civilização também começou a bombardear o escudo planetário do planeta Eliadu, e o cruzador torpedeiro classe Ogre, carregado com torpedos de prótons de altíssimo rendimento, lançou um ataque indiscriminado ao escudo planetário. Ataque intermitente. A explosão continuou a atravessar o escudo planetário, e a nuvem de prótons formou uma luz azulada de energia. Do fundo do planeta, parecia haver inúmeras estrelas brilhantes no céu. Com o poder restante de ocupar o satélite, a frota da Quarta Civilização já está sitiando o planeta Eliadu. E William F. Takin só percebeu que algo estava errado nesse momento. Ele sentia que a frota separatista parecia ser muito persistente desta vez. Mesmo que tivessem lutado por mais de 30 horas, sua frota ainda era forte. Escaneie as leituras de energia do couraçado separatista imediatamente. Compare com isso antes da guerra. William F. Takin, comandando no planeta Eliadu, ordenou em voz alta. Imediatamente, o Departamento de Controle de Sensores entrou em ação, escaneando e calculando todas as naves de guerra separatistas. Momentos depois, um engenheiro se aproximou e disse: "Fizemos um cálculo de varredura baseado nos A-30 cruzadores pesados classe Dreadnought e 10 cruzadores de batalha classe Collie dos separatistas. Com base nos registros de ataques e acertos desde o início da guerra, e de acordo com os dados de inteligência dos couraçados que temos, para calcular o tempo e a capacidade de reciclagem de seus escudos, pode-se julgar que o valor total do escudo desses couraçados excede 41% do total. Sua preocupação está correta, Excelência Governador." Os olhos de Takin estavam extremamente sombrios, eu sabia. As naves de guerra separatistas parecem ser mais difíceis de destruir do que o normal desta vez. Eles usaram um novo tipo de escudo defletor. Do ponto de vista da resposta em frequência, é improvável. Os capacitores de escudo deles deveriam estar sendo constantemente carregados de fora. Disse o engenheiro. Quão difícil é essa técnica? Takin franziu a testa. Lendo www. Lucansu. Com pelo menos não podemos fazer isso agora, porque isso equivale a uma transmissão precisa de energia sem fio com erro inferior a 1 micrômetro, e no processo de transmissão de energia, a perda é muito pequena. A nave de guerra separatista deve continuar a dar aquelas as naves que são bem atingidas por fogo concentrado reabastecerá seus escudos, disse o engenheiro. Se for esse o caso, não conseguiríamos destruir o encouraçado deles. Takin disse com voz grave. Este suplemento energético deveria ter um limite máximo, mas é realmente muito problemático. Porque isso significa que o separatismo pode restaurar escudos de forma muito flexível para cada couraçado sob ataque concentrado, o que desperdiçaria muito o poder de fogo dos nossos encouraçados. Saída. Respondeu o engenheiro. Não é à toa. E esse método é muito contido para ataques de grupos de caças de alta frequência e baixa potência. Se isso continuar, é só uma questão de tempo até nossa frota ser derrotada. Takin bateu com o punho na mesa. Nos últimos 2 dias, essa mesa foi bombardeada muitas vezes por ele. Na verdade,
Escaneamos coisas ainda piores. O engenheiro pareceu achar que Tarkin não estava bravo o suficiente, e acrescentou outra frase. Fale. A raiva de Tarkin estava prestes a transbordar. Na frota separatista, parece haver uma estranha ressonância entre os motores dessas naves de guerra. Fort Scourge Capítulo 1. A Batalha Decisiva de Eliadu. 2. Ressonância. Willow Tarkin ficou atônito com essa palavra vibrante, pois ela era usada em uma frota gelada. O engenheiro assentiu. Essa ressonância é intermitente, mas toda vez que a ressonância ocorre, o motor separatista do couraçado parece estar conectado. Como posso te explicar? Enquanto falava, continuava gesticulando, tentando transmitir o significado ao leigo, William Tarkin, nas palavras mais simples. Ou seja, por exemplo, os motores das 10 naves de guerra dos separatistas precisam fornecer 100 unidades de energia cada. Originalmente, este é o trabalho deles. Mas agora, essa ressonância combina esses 10 motores de couraçado, o que equivale a um motor, fornecendo 1000 de energia. Embora o valor total não tenha mudado, mas depois de se tornar um corpo unificado, ao trabalhar, a eficiência melhorou muito. Tarkin entendeu o significado. Isso mesmo, é isso que significa. O engenheiro ajustou seus óculos. Então, sempre que essa ressonância ocorrer, a energia das naves separatistas terá um breve pico, e a força dos escudos e o poder de fogo aumentam. Felizmente, esse lado tecno-separatista deve ser imaturo e não sustentável por muito tempo. Tarkin respirou fundo. Tem mais alguma informação? O engenheiro assentiu e apontou para o mapa estelar de combate holográfico. O núcleo dessa ressonância vem desses encouraçados. Um novo tipo de couraçado para o separatismo. Tarkin olhou para ele. Seus olhos caíram sobre os 10 couraçados feios no centro da frota separatista, e disse, Cruzador de Batalha Classe do Novo. Esse é o nome que nosso departamento de inteligência conseguiu ao monitorar e decifrar a comunicação separatista. Ele ficou em silêncio novamente, olhando para as formações constantemente mutantes dos dois lados no mapa estelar, cerrou os dentes e até fez um som borbulhante. Severance Tane. Afinal, você está apenas confiando nessas tecnologias estranhas. Só para ganhar vantagem. O que você é? Você é apenas um refugiado de um campo estelar desconhecido. Bang. Ele socou mesa pela enésima vez. 21 AB, 4 de junho. No segundo dia após a queda do satélite Eliadu, os engenheiros da quarta civilização finalmente completaram a transformação do sistema de defesa orbital do satélite. À medida que o enorme cano de canhão, com centenas de metros de altura, subia alto, uma bomba nuclear de fusão de super alto rendimento foi lançada pela esteira transportadora para o acelerador atrás do cano, e a energia extremamente poderosa começou a ser injetada no acelerador, o que então impulsionou a bomba nuclear a acelerar instantaneamente até velocidade super alta de dezenas de milhares de quilômetros por segundo, e então disparou diretamente em direção ao planeta Eliadu. Após voar por mais de um minuto, a bomba nuclear explodiu no escudo planetário do planeta Eliadu, como se uma nova estrela em miniatura tivesse aparecido no universo. E explosões estelares assim, a partir deste momento, vêm aparecendo sobre o planeta Eliadu. A frota do 18º Exército da República Galáctica finalmente abandonou sua posição e recuou para a atmosfera do planeta, preparando-se para a última resistência teimosa. As estações espaciais fortemente armadas que permaneceram no espaço sideral, sem a cobertura da frota, foram destruídas pela frota de Severance Tane em sucata em menos de 4 horas. Neste momento, o espaço sideral do planeta Eliadu está completamente indefeso. O escudo planetário do planeta está totalmente exposto ao poder de fogo da quarta frota civilização, e eles só podem contar com o sistema de defesa orbital para reagir. Quantas ameaças podem ser causadas, como se pode imaginar? O contra-almirante Ling Liang retornou ao navio almirante da frota, ao lado de Severance Tane, continuando seu trabalho. Ela não queria levar o crédito, apenas fez o que precisava e fez todo o trabalho da melhor forma possível, até mesmo ignorando o cinismo de Severance Tane. Agora, ela também está se preparando para a batalha final, pousar no planeta Eliadu. Coruscant, a capital da República Galáctica, é o centro de comando do Comando Estratégico Supremo. Vossa Excelência Presidente, receio que preciso lhe dar esta má notícia. O planeta Eliadu já está em perigo.
O governador Tarkin lutou heroicamente muitas vezes contra a frota extremamente vantajosa dos separatistas, mas ainda está em menor números, e agora não pode revidar, apenas preso na atmosfera do planeta, dependendo de escudos planetários para se defender. O chefe do Estado-Maior abaixou a cabeça e disse ao presidente da República Galáctica, Chief Palpatine, na projeção holográfica. Chief Palpatine ainda tinha aquele sorriso esquivo, mas pelo menos muito gentil no rosto. Olhou para os hologramas do mestre Windu e do mestre Yoda e disse, por favor, diga ao Tarkin. Não foi culpa dele, governador. Os separatistas capturaram a frota das lâminas, foram o gatilho para tudo isso. Suas palavras realmente definiram o tom para essa reunião militar, então o mestre Windu e os outros naturalmente não podiam dizer mais nada. No entanto, o mestre Windu realmente não se concentrou em Tarkin. Ele olhou para o mapa estelar e disse com grande seriedade, o planeta Eliadu não pode estar perdido. Desde o início da guerra, a frota e o exército do planeta Aurora sempre foram muito fortes. Ativa, se essa guerra precisar que esses separatistas assumam a responsabilidade, o planeta da Aurora é definitivamente um dos maiores e piores criminosos de guerra. E todos os sinais indicam que o planeta do amanhecer e o anjo morto têm uma relação muito profunda, origem. Mestre Yoda assentiu, bem. É remota, o planeta da Aurora costumava causar mais desastres quando ocuparam a galáxia Eliadu. Mas também é porque a parte ocidental da Via Láctea, onde está localizado o planeta da Aurora, é muito remota, e o canal de hiperespaço ali é muito complicado. Existem muitos canais e afluentes pequenos, poucos canais grandes, e é muito difícil mobilizar o exército. Temos estado fora do alcance dessa direção, disse o chefe do Estado-Maior. Chief Palpatine disse, não vamos deixar o 20º Exército atacar o sistema Yaguduri. Quanto progresso Octavian Grant fez? Quase não. O chefe do gabinete balançou a cabeça. O sistema Yaguduri é um sistema de Corpus Rei, que é quase um obstáculo natural. Mesmo antes, os navios passavam pela rota comercial Corelliana e pela rota comercial Rema. Às vezes, não fico neste lugar por causa do ambiente complexo de lá. Ele continuou, o povo Jedi já dominou a maioria dos padrões de movimento e trajetórias das 3 estrelas da galáxia, então usaram isso para organizar táticas, deixando a gente sem lugar algum. Também há 2 Astars implantados lá. A base interestelar classe Goner. A capacidade de combate dessa base interestelar supera em muito nossa estação espacial armada de 3º nível. De acordo com nosso nível, é pelo menos o nível da estação espacial armada de 5º nível. E desse nível de estação espacial armada, até nós. Nem eu mesmo. Fort Scourge capítulo 1. Estrada. O que disse Octavian Grande? Palpatine perguntou. Ele acredita que, a menos que reúnamos mais de 10 vezes a frota para atacar, a galáxia Yaguduri sempre estará à frente de seu 20º exército. Disse o chefe de gabinete. O governador Grant que conheço não é uma pessoa que desiste facilmente. Palpatine sorriu levemente. O mestre Jedi Shakong, que pertence ao 20º exército, também tem a mesma opinião. A galáxia Yaguduri tem obstáculos naturais que são intransponíveis, disse o chefe do Estado-Maior. Então, qual é a opinião do Comando Estratégico Supremo agora? Mestre Windu perguntou. O separatismo causou uma tempestade de hiperespaço no sistema Eliadu, e essa é a principal razão pela qual o sistema Eliadu está em perigo agora. Não é que não tenhamos reforços, simplesmente não podemos. Mestre Obi-Wan Kenobi está atualmente a batalha contra os separatistas no planeta Malastar não ajudou a situação no sistema Eliadu. O chefe de gabinete disse, achamos que a única maneira é abrir uma nova frente. Palpatine bufou e pareceu interessado. Ótimo, uma nova fachada. Sim, pode ameaçar diretamente a linha de frente do planeta Dawn. De acordo com o nosso julgamento, o planeta da Aurora já usou a maior parte de seu poder na direção da galáxia Eliadu. Se pudermos ameaçar seus flancos, isso pode desestabilizá-los. Implantação, disse o chefe do Estado-Maior. A direção da galáxia Yaguduri foi bloqueada, e o planeta Malastar também está lutando ferozmente. Não temos outro canal de hiperespaço que possa ser usado para atacar o planeta Dawn, disse o mestre Windu. Bem, ela existe, atacando o canal do planeta Dawn, disse o mestre Yoda de repente. Oh, mestre Yoda, você deve ter uma opinião muito perspicaz. Chief Palpatine esfregou as palmas das mãos e sorriu, e disse com grande alívio.
Ataque o planeta da Aurora e passe pelo canal de hiperespaço do campo estelar desconhecido. Disse o mestre Yoda. Território estelar desconhecido? Isso é arriscado demais. Mestre Windu estava um pouco ansioso. O plano anterior de exploração no exterior sofreu grandes perdas por causa disso. Não podemos mais arriscar explorar o território da estrela desconhecida durante a guerra. Tive uma conversa comigo sobre o hiperespaço do campo estelar desconhecido, mestre Shuru Sabaoth. Mestre Yoda lembrou com uma bengala e fechou os olhos. Existem muitas opiniões completamente diferentes sobre hiperespaço e a força. Mergulho profundo, mestre Sebaus e eu. Mas para atacar o planeta da Aurora, é necessário uma frota em grande escala. Como uma frota em tal escala pode passar pelo domínio estelar desconhecido? Mestre Windu perguntou. Vá fundo no campo estelar desconhecido, não precisa. Vamos até o aglomerado estelar Kuna pela borda, podemos. Respondeu o mestre Yoda. Aglomerado estelar Kuna. Mestre Windu franziu a testa. De fato, o planeta Amanhecer tem se desenvolvido no aglomerado estelar Kuna, e está constantemente atraindo pioneiros e refugiados de guerra para lá. Se pode ameaçar o aglomerado estelar de Kuna, pode realmente envolver a atenção do planeta Dawn. Chief Palpatine ouviu com alegria no coração, mas estava muito preocupado na superfície. Quer dizer, você precisa sair você mesmo? Mestre Yoda. Embora eu não entenda a força, Joilo S. Sebal também me disse que o mundo desconhecido está cheio de perigos. Por isso, eu mesmo fui lá. Disse o mestre Yoda firmemente. Ao mesmo tempo, o planeta Malostar. Após o influente Gran Senador Enlitin retornar à Confederação dos Sistemas Independentes e se tornar líder da facção do Anel, o moral dos Crãs e das Enmaratar também foi elevado. E Enlitin proferiu vários discursos importantes no planeta Malastar, analisando profundamente o status atual do planeta e a necessidade de ingressar na Confederação dos Sistemas Independentes e resistir à República Galáctica. Seu retorno realmente deu uma garantia ao povo grande, e como a política do congressista Tim sempre foi tentar ser justo entre o povo grande e o povo Dug basicamente ele também reconhece sua liderança. Com os esforços do senador Tim, o sentimento derrotista que persistia no planeta antes também foi controlado, e as pessoas voltaram a ver a esperança do planeta. O Conde Dooku finalmente concordou em enviar reforços para a batalha no planeta Malostar. 20 fragatas de comunicação classe Generosity logo chegaram ao espaço sideral do planeta, escoltando 2 couraçados classe Luke e 20 naves de transporte classe Bateria para chegar aqui, e trouxeram 1,5 milhão de robôs de batalha. Ao mesmo tempo, no campo de batalha ao redor da cidade Pichel, a capital do planeta, o exército combinado composto pelo exército nativo do planeta e pelo exército da Quarta Civilização também trava batalhas contra o exército da República Galáctica. Xiao Guangwu ordenou que as forças da coalizão atacassem continuamente o exército da República Galáctica. O campo de batalha era dividido em 2 campos, a rede urbana subterrânea de tubulações e o campo terrestre. No entanto, diferente da batalha que aconteceu no satélite de Eliadu ao mesmo tempo, Xiao Guangwu está diante de mim, o exército clone da República Galáctica. Diante de soldados clones extremamente elitistas, até mesmo o exército da Quarta Civilização deve pagar um preço alto para competir com ela. E os soldados dos povos Grey e Dug só podem ser preenchidos com vidas humanas. Felizmente, eles ainda têm um grande número de tropas robóticas como carne de canhão, de modo que as baixas são reduzidas a um nível aceitável. E como a unidade de elite mais poderosa da Quarta Civilização, a Quarta Legião também enfrentou dificuldades. Leitura U liderada pelo comandante Justin Reeves, a Quarta Legião era como uma adaga escondida, atacando constantemente o exército clone pelo flanco, causando perdas sérias ao exército clone. Mas a Quarta Legião era pequena demais para dar um golpe decisivo aos soldados clones. Xiaomin, que se autodenomina Capitão Dawn, sempre assume a liderança e luta na linha de frente. Ele já lutou contra os Cavaleiros Jedi do lado da República muitas vezes. Obi-Wan Kenobi e Illuminar Andor já lutaram contra ele várias vezes. Parece pouco confiável para isso, mas é realmente difícil. Transformação incomparável dos guerreiros humanos, eles também ficam muito maravilhados. Os 2 sabres de luz balançavam em alta velocidade e continuavam colidindo, fazendo um zumbido de flutuações de energia. Sabre de luz, um verde e um vermelho.
Depois que as duas figuras trocaram mais de 10 movimentos ao mesmo tempo, separaram-se abruptamente. Obi-Wan Kenobi ajustou levemente a respiração e voltou ao seu próprio estado. Então esfregou os dedos em uma espada e apontou para a frente, posando a técnica de espada do terceiro estilo na espada de Sorezu. Com uma expressão digna no rosto, Mestre Gambit, eu não esperava que você finalmente chegasse a esse ponto. Hã? O mestre Jedi Boss à sua frente soltou um rugido bestial, e ela não conseguiu falar. No segundo seguinte, os olhos de Gambit estavam cheios de luz dourada, e ela rugiu e correu para cima com seu sabre de luz novamente. Útil. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.